Graça e paz, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com todos vocês através deste vídeo e principalmente poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje, um dia muito especial, onde essa igreja conclui mais uma campanha de missões, nesse caso, missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 16, e nós estaremos fazendo uma leitura a partir do verso também de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16. Diz assim na versão que eu tenho em mãos: um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está dizendo? Um pouco e vocês me verão mais, não me verão mais? E outra vez um pouco e me verão de novo? E vou para o Pai? E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Verso 19. Jesus, percebendo que eles queriam lhe fazer uma pergunta, disse o seguinte: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade vos digo que vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição ou da dor, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Verso 22. Assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar a alegria de vocês. Verso 23 diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Somente até aí eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos orar um pouco em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela palavra que nós acabamos de ler. Fale aos nossos corações através dela, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito propício para esse momento, um tempo de encerramento da campanha de missões mundiais em meio a uma pandemia. Eu tenho certeza que esse ano foi muito mais desafiador do que os outros anos. Realizar uma campanha num tempo como esse, onde as pessoas estão impossibilitadas de ir ao templo, onde as pessoas têm dificuldade talvez de ver um missionário de perto, de ser mobilizado a ofertar, a cooperar, a gente sabe que é muito complicado realmente. Mas o texto, ele nos motiva a estarmos alegres em Jesus. Eu quero destacar algumas coisas à luz desse texto para que nós possamos refletir da importância de nós termos a alegria de Jesus em nós. E, aliás, precisamos entender um pouco isso. O que é ter essa alegria em nós? Como é que é isso? Você vê que até os discípulos, você pode perceber que até os discípulos estavam um tanto quanto confusos, não conseguiam entender. Aliás, muitas coisas que Jesus dizia a eles, acabavam por deixá-los confusos, sem compreender de fato o que ele estava querendo dizer. E Jesus, sempre percebendo a dificuldade de compreensão dos discípulos, ele esmiuçava o texto, ele explicava a frase ou o que ele tinha acabado de dizer, justamente para que nada ficasse sem ser compreendido. E é isso que eu quero trazer à tua mente nesse dia tão especial, dia de encerramento da campanha de missões. Olha, que os discípulos, depois de estar ali ouvindo Jesus falar, eles falam: o que vem a dizer isso?
E o destaque no que eles estavam com mais dificuldade de entender era justamente um pouco. Lá no verso 18 diz exatamente isso, olha, o que vem a ser isso um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. E aí o verso 19 em diante, Jesus começa a explicar sobre isso. Explicar que ele iria embora e iria deixar uma tristeza momentânea no coração. Iria se passar um pouco e Jesus iria voltar. Como ele vai voltar? Meus irmãos, você e eu, você que está me assistindo nesse momento, você que está participando desse culto na sua casa, assistindo essa mensagem, tão certo como o sol se pôs, tão certo como o sol nascerá amanhã, Jesus vai voltar. Nós sabemos disso, nós compreendemos isso. Só que existem várias pessoas, centenas de milhares de pessoas que não conseguem entender isso. Eles não têm essa alegria, eles não conseguem entender Jesus, muito menos que ele vai voltar. Mas nós que temos o Espírito Santo do Senhor em nós, precisamos, com essa convicção, levar essa alegria até as pessoas. Essa alegria que invade os nossos corações. Aliás, quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Durante esse tempo de pandemia, a gente vê muitas pessoas tristes, de cabeça baixa, olhando, sabe, como se o mundo tudo tivesse acabado. Irmãos, e até pessoas cristãs. Eu quero dizer uma coisa para você, se você está dentro de casa, triste, até um tanto quanto deprimido, levante seu rosto, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da sua fé, da minha fé. Não fique triste. Jesus, ele é a nossa alegria. Nós precisamos fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam essa alegria em nós. E aí, meus queridos irmãos, como falar dessa alegria para o mundo se muitas vezes perto de nós, na nossa casa, muitas vezes na cidade onde nós moramos, nós não conseguimos transparecer essa alegria que habita em nós? Como mostrar essa alegria ao mundo se muitas vezes, quando acontece agora, por exemplo, uma pandemia, uma situação tão difícil no mundo inteiro, muitas vezes nós somos os primeiros a baixar a nossa cabeça e ficar triste, como se não houvesse esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa esperança é Jesus. Às vezes eu fico olhando triste, vejo nas redes sociais tantas pessoas que conhecem a Cristo, tantas pessoas cristãs, evangélicas, pessoas que têm Jesus como único e suficiente Salvador, mas colocando as suas esperanças em homens, colocando a sua esperança na política, colocando as suas esperanças em tantas outras coisas. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu querido, minha irmã, meu irmão, a nossa esperança tem que estar em Jesus. Não vai ser o governante A, B ou C que vai resolver nada, é Jesus. A nossa esperança tem que estar nele. Claro que nós devemos nos preocupar com algumas questões. Claro, se podemos trabalhar, não podemos, nós sabemos disso, a saúde como anda, nós sabemos disso. Mas quando nós temos a certeza dentro de nós que Jesus é a nossa esperança, a nossa razão de existir, é Ele e tão somente Ele, não vai ser uma pandemia que vai tirar a nossa alegria. Não vai ser uma gripe, não vai ser uma doença, não vai ser um vírus que vai tirar a nossa alegria. Ah, pastor, mas esse vírus tem tirado a vida de muitas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você tenha se esquecido. O morrer para nós, meus irmãos, é Cristo. O morrer para nós é Cristo. Quando nós morremos, nós estaremos com Ele. Meus irmãos, é lucro. É vantajoso para nós morrermos. Porque quando nós estivermos mortos aqui, humanamente falando, estaremos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do meu Salvador, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E é essa esperança que nós devemos passar para tantas pessoas que ainda não têm essa esperança. Meus irmãos, Jesus, ele diz aqui no verso 22, olha, assim, aliás, no verso 21, ele diz assim, olha, a mulher, fazendo uma comparação ali, ele diz, lembrando da mulher quando vai dar à luz, ele diz, olha, ela fica triste, não triste porque vai dar à luz, por causa da dor que ela vai sentir, do sofrimento, mas tão logo ela coloca uma criança no mundo, tão logo ela vê o seu filho, ela pode pegar o seu filho no colo, vem uma alegria, um momento de alegria muito grande, sabe por quê? Porque tudo passou e ela colocou alguém no mundo. A nossa alegria, meus irmãos, tem que estar em compartilhar o Evangelho com o próximo. A nossa alegria tem que estar em convidar as pessoas para participar do nosso pequeno grupo.
Ah, pastor, tempo de pandemia as pessoas não podem estar na minha casa para participar de um pequeno grupo. Eu sei disso, mas você pode pegar o seu celular ou o seu telemóvel, como a gente fala aqui em Portugal, e mandar uma mensagem, ligar, fazer uma videoconferência. Você pode ser esperança, porque a esperança está em você. Você pode ser esperança para o teu vizinho, não porque você é alguma coisa ou eu sou alguma coisa, mas porque a esperança que é Jesus vive em você. Pense nisso. Nós precisamos ter essa alegria em nós. Meus irmãos, o mundo passa por uma dificuldade muito grande. Tenho certeza que vocês também aí estão passando por uma dificuldade muito grande. Mas levante seus olhos, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Verso 22, ele diz assim: assim também vós, logo depois que ele faz a comparação com a mulher, em relação a dar à luz, ele diz assim: assim também agora vocês estão tristes. Se referindo àquele momento de tristeza, ele vai embora. Talvez você e eu estamos cabisbaixo, um pouco triste por conta dessa questão do que está acontecendo no mundo. Mas nós temos em nós Jesus, a nossa esperança. Mas voltando aqui ao texto, ele continua dizendo: vocês estão tristes agora, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém, preste atenção meus irmãos, ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Você está entendendo? O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus está dizendo para os discípulos, e isso chega até cada um de nós: ninguém pode tirar essa alegria de vocês. Quando ele diz ninguém, é também nada. Não é um coronavírus, não é o tempo que a gente está passando com dificuldades, às vezes até de emprego. Não é isso que vai tirar a nossa alegria. Quero convidar todos vocês para que, em nome de Jesus, permaneçam firmes, permaneçam olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que nós, em breve, possamos olhar para trás e ver o resultado disso tudo. Eu quero destacar alguns dos resultados que nós podemos tirar de tudo isso que está acontecendo. Um deles, meus irmãos, é a união da nossa família. Quantas oportunidades nós não estamos tendo de ler a palavra de Deus, de refletir mais na Bíblia, de orar junto com a família. Às vezes, durante todo o tempo antes da pandemia, a gente dizia, e talvez você já deve se pegar dizendo isso alguma vez, ou já disse isso alguma vez: ah, pastor, eu não tenho tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para as atividades, eu não tenho tempo para nada. A minha vida é uma correria só. Mas agora, Deus deu uma freada em você, em mim. Parou um pouquinho tudo, sabe para quê? Para que nós pudéssemos arrumar a nossa casa e nos voltarmos um pouco para o Senhor. Erguer dentro do nosso lar um altar ao Senhor, para que a nossa família possa se firmar no Senhor, não nos nossos 2 empregos, não no dinheiro que está todo mês na conta, mas no Senhor. Meus irmãos, eu tenho dito que quando essa pandemia passar, se nós soubermos aproveitar, e aí eu faço um parêntese, precisamos saber aproveitar o que está acontecendo e tirar um bom proveito, sendo bem redundante disso, para nós nos aproximarmos mais de Deus. Sabe por quê? Quando tudo isso passar, nós vamos ter uma família muito mais forte. Certamente, você já ouviu a frase que tantos pastores já disseram, tantos líderes já disseram, e eu repito aqui: família forte e igreja forte. Certamente você já ouviu essa frase. E tá certo realmente. Quando a família está forte, a igreja está forte. Olha o que está acontecendo. Tempo para organizar a família. Trazer para a sua família a alegria de Jesus. Sabe por quê? Porque a sua família vai estar fortalecida no Senhor. E quando tudo isso passar, a sua família é forte, a igreja vai estar forte. E ninguém segura a igreja fortalecida no Senhor. E nós vamos avançar muito mais em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Quero aproveitar e pedir mais uma vez para você orar por nós. Por mim, pela minha esposa Alessandra. Somos casados há quase 20 anos. Temos 2 filhos. A Raquel, de 17 anos, e o Emanuel, que tem 14 anos de idade. Somos também do Rio de Janeiro. Crescemos em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro.
12 anos envolvido com missões nacionais e agora Deus nos trouxe para cá. Não estamos em missões mundiais, mas estamos aqui plantando igrejas para a glória do Senhor Jesus. Sou pastor Batista, estamos aqui ligado à Convenção Batista Portuguesa e quero pedir a você, em nome de Jesus, sempre que você orar, ore por nós, ore por nossa família, ore pelo ministério que Deus colocou no nosso coração de alcançar Portugal para Cristo, de alcançar a Europa para Cristo. Portugal, como eu disse, tem apenas 0,6% de cristãos evangélicos, menos de 1%. Precisamos levar a alegria de Jesus aos portugueses. Precisamos levar a alegria de Jesus a toda a Europa. Meus irmãos, a Europa, toda a Europa, tem apenas 2% aproximadamente de cristãos evangélicos. O continente com o menor índice de cristãos evangélicos do mundo. E nós queremos contar com você, com essa igreja, para nós avançarmos muito mais em nome de Jesus. Que Deus a todos abençoe. Fiquem na paz de Cristo e breve nos falaremos de novo. Um abraço missionário a todos.